Programa Visão Espírita. Amigos e amigas, boa noite, sejam todos bem-vindos. É muito gratificante para nós vermos os nossos amigos, as nossas amigas, frequentando este horário, este momento de aprendizado e reflexão para todos nós. Obrigado mais uma vez a cada um, viu? É uma alegria tê-los regularmente aqui conosco. Dito isto, portanto, a gente já pode fazer algumas considerações a respeito dessa lição trazida pelo benfeitor Emmanuel, servir e marchar. Quando eu a estava estudando, fiquei me perguntando por que o benfeitor se utilizaria desse título ao trazer essa passagem da carta que Paulo de Tarso escreve aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, que eu mais uma vez vou registrar. Aliás, esta orientação paulina é muito utilizada nas reflexões cristãs de uma forma geral, em função até da contundência e do contexto que Paulo de Tarso se utiliza para provocar-nos esta advertência, esta reflexão. Diz Paulo de Tarso: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, essa frase paulina está inserida dentro do título da exortação a Deus e a sublimidade do serviço. Talvez Emmanuel naturalmente se aproprie dessas orientações iniciais para apresentar esse título, Servir e Marchar. Ora, é claro, porque a exortação paulina se utiliza de dois elementos tão comuns, tão corriqueiros e, eu diria, instrumentais para todos nós, quais sejam as mãos e os pés. Quando falamos em mãos, neste caso aqui, falamos em serviço, em trabalho, em realização. E, naturalmente, quando falamos em pés, nós falamos em caminho, nós falamos em marcha. Emmanuel se utiliza, portanto, destas duas forças de instrumentalização da criatura humana, construindo um roteiro, um programa evolutivo que seja impulsionado pelo serviço, ou seja, pelo bem que podemos realizar a qualquer tempo e de qualquer tamanho, e pela continuidade da caminhada, portanto, da marcha. Se ao reencarnarmos, nós encontramos na vida presente um campo vastíssimo de oportunidades de aprendizado, crescimento, reparação e ajustes, naturalmente a reencarnação é um passo a mais que a vida tem nos oferecido em nome de Deus para a construção dessa evolução espiritual. A reencarnação aproveitada, aliás, a reencarnação bem aproveitada, pode nos facultar as possibilidades de realização dos nossos mais nobres esforços na construção dessa trajetória, claro. Entretanto, sabemos que a vida não é fácil. A vida não é fácil para ninguém. E a vida por si só apresenta-nos adversidades e desafios, às vezes, dos mais grandiosos, dos mais agigantados, exigindo esforços que até então talvez nós sequer havíamos cogitado em
experimentar. Em virtude, portanto, desses chamamentos sempre engrandecedores, nós nos vemos muitas vezes muito fragilizados, muito fadigados, muito cansados. E a proposta paulina é que, apesar de todas as dificuldades que temos experimentado na vida, nós devemos prosseguir. Devemos prosseguir, e aqui há uma questão muito sensível. Devemos prosseguir de acordo com as próprias possibilidades. Essa marcha, portanto, a que ele se reporta, muitas vezes utilizando-nos até dos joelhos desconjuntados, da fraqueza, da fragilidade, do cansaço, ela não é imposta em termos particulares, mas em termos gerais, considerando que cada um de nós apresenta um ritmo de caminhada próprio, neste caso absolutamente pessoal. Esse ritmo próprio respeita, é claro, o nosso próprio desejo de caminhar, de prosseguir, impulsionado pelos anseios que construímos dentro de nós mesmos. A marcha, portanto, que é uma condição geral a todos nós, deve respeitar a própria capacidade de cada um. Isso é muito importante porque às vezes achamos que as pessoas que amamos, aquelas que estão mais intimamente próximas de nós, deviam caminhar no mesmo ritmo que nós hoje já caminhamos. E por conta dessa percepção íntima, nós exigimos demasiadamente dos outros muitas vezes, exigindo que o outro caminhe à mesma velocidade, caminhe no mesmo caminho, esteja conosco permanentemente, desprezando as próprias habilidades, capacidades, e eu diria aqui também, os próprios quereres do outro. Prosseguir a marcha, apesar das dificuldades, faculta-nos a caminhada de acordo com as possibilidades e nada mais. De acordo com aquilo que podemos, o que já deveria nos bastar, é verdade. As mãos, entretanto, e aqui entra esse espírito de servir, deveriam ser os instrumentos sempre presentes à construção de algo, a construção de algo a benefício alheio e, por consequência, claro, como sempre estudamos, ao nosso próprio benefício. Daí eu trago duas passagens evangélicas que podem, talvez, colaborar um pouco mais com essas ideias. A ideia do serviço, do servir, e a ideia da caminhada, da marcha. A primeira encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos versículos de 25 a 28, e nós já estudamos em outras oportunidades, quando Jesus nos caracteriza na condição de aprendizes para o serviço, e ao mesmo tempo convida-nos à experiência de servir. Jesus vai dizer nessa passagem de Mateus: sabeis que entre os gentios os grandes exercem autoridade sobre os pequenos, mas não será assim entre vós. Aquele que dentre vós quiser ser o maior, seja servidor de todos. Aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja então o que mais sirva, tal qual o próprio Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. A disposição de Jesus ao serviço, ao auxílio,
demonstra a sua receptividade e atenção às ocorrências que demandam dele a assistência. Sem o olhar atento de Jesus, ele não identificaria as demandas de assistência, de auxílio e de serviço aos outros. Então, Jesus, evidentemente, instrumentaliza a sua capacidade realizadora, a sua disponibilidade em servir, indo de encontro aos apelos que as ocorrências e oportunidades da vida a ele mais integralmente facultavam. Não fosse assim, Jesus se excluiria das possibilidades de socorro, das possibilidades de auxílio, terceirizando as realizações junto aos outros. Mas não, ele pessoalmente, ele individualmente, vem à Terra a fim de ensinar, a fim de demonstrar o significado profundo do amor. Então, ele se coloca à disposição de todos com esse espírito de servir. E é claro, a materialização do serviço é, de igual modo, a materialidade das mãos em trabalho permanente. Daí, Paulo de Tarso se utilizar, ainda que com as mãos cansadas, é preciso fazer algo. E mais uma vez ressaltando que esse algo não tem tamanho. Esse algo é apenas alguma coisa a benefício dos outros. Isso faz toda a diferença, porque as nossas mãos podem destruir em vez de construir. As nossas mãos podem realizar desserviços em vez de serem aplicadas ao serviço útil e enobrecedor. Imprimir nas mãos, portanto, o impulso realizador maior exigirá não somente disposição ao trabalho, mas lucidez para ele. Conscientização de que já podemos fazer alguma coisa. Muitas vezes nós não lançamos às atividades porque achamos-nos demasiadamente pequeninos, tão pequenininhos que nós desprezamos os nossos próprios potenciais. Nós dizemos, eu sou tão imperfeito, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas limitações, que eu de fato não conseguiria fazer coisa alguma. Não é verdade. É claro que não é verdade. Todos nós podemos realizar algo de útil. O problema aí é que o nosso orgulho está muito fortemente ainda aprisionado em nós e anseia por realizações agigantadas, realizações muito visíveis do ponto de vista de impacto. E aí sim, em função disso, nós nos vitimamos e acabamos diminuindo as nossas capacidades, as nossas possibilidades de realização. O orgulho, portanto, acaba por sufocar essas pequeninas iniciativas para o bem que já podemos realizar e que felizmente já temos iniciado. Se, portanto, Jesus vai, nessa passagem em Mateus, nos estimular ao serviço, reconhecendo que aí e somente aí nós seremos, entre aspas, os maiores, vejamos esses maiores, aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser o maior, como a elevação espiritual que Emmanuel, inclusive nessa lição, vai ressaltar. Emmanuel vai dizer, a elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Essa elevação a que Jesus se refere em Mateus. E Jesus, lá em João, numa outra passagem, no capítulo 8, no versículo 12, vai dizer, eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo
não andará em trevas, mas andará na luz. João capítulo 8, versículo 12. Aquele que anda comigo não andará em trevas, porque ele é a luz do mundo. Bom, aquele que anda com Jesus, marcha com ele. Aquele que marcha com ele, está continuamente com ele caminhando. Se, portanto, estamos caminhando ao lado de Jesus, teremos naturalmente todo o amparo que lhe é peculiar àqueles que mais proximamente caminham com ele. Que amparo especialmente é esse? A luz indispensável para que vejamos com mais claridade o caminho, a marcha, a trajetória. Ele não vai dizer em outra passagem, também no Evangelho de João, ele vai perguntar, não são 12 as horas do dia? Andai comigo enquanto é dia, porque se andar à noite, tropeçará nos buracos do caminho. A recomendação de Jesus, portanto, é, estando com ele e ele sendo a luz do mundo, essa trajetória será, de alguma forma, por ele, iluminada. É como Jesus, um grande farol, iluminando-nos o caminho, a trajetória, para que assim consigamos, com melhor acuidade, observar os obstáculos do caminho, as adversidades, os perigos, as armadilhas e assim por diante. Emmanuel traz uma outra lição num livrinho, também irmão do Vinha de Luz, do Fonte Viva, que é o Vinha de Luz. Na lição 176, ele fala muito claramente sobre isso. E eu destaquei ali um pequeno parágrafo que nos será útil também para as nossas cogitações do momento. É a lição chamada Caminho, deste livro Vinha de Luz, já no finalzinho dele. Diz Emmanuel, abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Lá, naquela lição em Fonte Viva, Emmanuel vai fazer um apelo para que nós vivamos a vida melhor. Ora, a vida, sabemos, é uma só. O que nós temos são pluralidades existenciais, pluralidades de existências encarnatórias, mas a vida é sempre uma. A vida melhor, portanto, é aquela que nós podemos reconhecer a existência de elementos que nos elevem a ela, que nos edifiquem vivê-la. E continua ele, aceitar a tutela de Jesus é marchar em companhia dele, é aprender sempre e servir diariamente. Olha esses dois elementos presentes em mais uma passagem emmanuelina aqui. É marchar ao lado dele e servir. Quando? Diariamente. Não é essa a exortação paulina? Para que sirvamos e caminhemos e marchemos, apesar de tudo e incansavelmente? Continua o benfeitor, com renovação incessante para o bem infinito. O bem infinito aqui é a vida melhor. No caso, é alcançarmos a elevação das nossas conquistas espirituais. Porque o trabalho construtivo, e o trabalho construtivo só existe em espírito de serviço, de construção, de ideal realizador, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Dignificar a vida, portanto, é imprimir nela própria os elementos realizadores que nos elevem e, ao mesmo tempo, que se configurem junto aos outros o trabalho e a trajetória em rumo
as conquistas celestes. Dignificar a vida é um apelo superior que a própria vida tem nos feito, entretanto, nem sempre nós temos aceitado. Invariavelmente, ao contrário, nós temos recusado permanentemente esses apelos superiores. E diante disso, a nossa vida parece assim apenas se configurar em experiências frívolas, em construções inexistentes, em frustrações e vazios existenciais que têm se configurado nos dias contemporâneos como grandes elementos impeditivos para o avanço da humanidade. Quando os espíritos superiores vão questionar Allan Kardec na pergunta quando Kardec questiona os espíritos reveladores na questão 725 de O Livro dos Espíritos a respeito dos elementos impeditivos ao progresso humano, que são, ali eles vão responder, o orgulho e o egoísmo, nessa mesma parte que trata da lei de progresso, Kardec questionará se o homem pode obstaculizar a marcha do progresso. Os espíritos dizem, olha, ele não pode interrompê-la, mas ele pode atrasá-la. Bom, se nós considerarmos que temos um papel coletivo, um papel social, de contribuição mais ou menos favorável ao impulsionamento das conquistas que nos permeiam a vida, nós também temos diante de nós mesmos e individualmente, por isso mesmo, podemos indiscutivelmente atrasar a própria marcha rumo ao progresso. Podemos dificultar a nossa elevação. Basta, por exemplo, não fazermos coisa alguma. Basta cruzarmos os braços, sem edificar absolutamente nada. Aí podemos perguntar também, Kardec faz o mesmo questionamento. Sim, mas se eu não faço nada, significa que eu também não estou fazendo mal. É verdade. Quem não faz nada, não faz o mal. Mas quem não faz nada, também não faz o bem. E quem não faz o bem, aí são os espíritos a nos orientarem, quem não faz o bem, patrocina o mal decorrente do bem que não foi feito. Bom, então não fazer o mal não é o suficiente. Os espíritos nos ensinam isso também. Não é suficiente mesmo. É preciso fazer o bem. Esse exercício de serviço, e nesse caso o serviço, como sempre falamos, é aquele que edifica, é aquele que enobrece, é aquele que constrói. Este é o imperativo de nossas realizações. Não fazer o bem, portanto, de alguma forma nos consorcia com o mal que existe ao nosso derredor. Só que fazer o bem nos dias contemporâneos tem sido um desafio difícil, um desafio que gera desconfiança, porque hoje o altruísmo parece espantar as pessoas. É engraçado isso. Eu tenho um amigo que certa vez ele foi ajudar uma senhora a levar as compras para casa. Passou em frente a um supermercado, viu uma senhorinha carregando compras pesadas, parou ao lado dela, ofereceu ajuda e ela imediatamente lhe perguntou: mas o que você quer em troca? Esse amigo falou: nada, eu só queria ajudar. Falou: tá bom. Aí ela deu as sacolinhas assim para ele carregar, mas imagina ela prendendo a sacolinha, segurando junto com ele assim, com medo de que ele fosse embora levando as sacolinhas, não é? Desconfiada. O destino era pertinho, 2 quarteirões do supermercado. Chegou lá, a moça, aquela senhora, agradece e diz: você não quer nada mesmo em troca? Aí ele diz: não, eu só queria ajudar.
E ela parou e disse assim no final: eu achei que você quisesse levar as minhas compras. É possível que isso aconteça, não é? Agora é possível que isso também não aconteça. Naquele caso, é claro, não aconteceu. Só que nós não podemos nos intimidar na realização desse serviço, desse bem que já podemos fazer. E às vezes somos excessivamente intimidados, por isso, pela desconfiança, pela oportunidade que surge e o medo que muitas vezes nos toma conta, por acharmos que não vale a pena. Quando os apelos são discretos, os apelos são sempre silenciosos, sempre sutis. E invariavelmente são apelos, sobretudo a nós espiritistas, inspirados pelos amigos e benfeitores espirituais. Por isso mesmo, estejamos atentos para ouvir melhor as considerações que os nossos amigos espirituais nos têm favorecido. E para que diante destas oportunidades nós não nos sintamos acanhados ou intimidados ou desconcertados, porque fazer o bem faz bem. Eu trouxe uma frase de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que diz o seguinte: se os homens soubessem as vantagens de ser bom, ele faria o bem por egoísmo. Por mais que nos pareça essa frase algo contraditória, ainda assim encerra uma verdade muito grande. Porque fazer o bem faz bem para todos nós. Pensemos nisso, portanto. Muito obrigado. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.